A gente volta aqui para o estúdio porque protestos a favor da Palestina ocorreram neste sábado em Amman, na Jordânia. A repórter da CNN Internacional, Nada Bashir, traz os detalhes na tradução de Renato Geraldes. Nós vemos os manifestantes tomando as ruas, mostrando sua solidariedade ao povo palestino. Vimos milhares de pessoas em manifestações no centro aqui da cidade, gritando em solidariedade e também mostrando a sua raiva contra o governo de Israel e dos Estados Unidos, claro, os Estados Unidos sendo um grande aliado de Israel. Houve pedidos também para que as embaixadas de Israel e dos Estados Unidos fossem fechadas aqui pelo governo da Jordânia. Aqui também entra em jogo a diplomacia do rei falando e condenando os ataques aéreos. Eu vou ler aqui uma pequena parte da fala do rei de hoje. Sinto muito por aqueles que estão sofrendo em Gaza, também na Cisjordânia e no Israel. A campanha de guerra que está acontecendo em Israel é cruel e há um povo cercado que está sofrendo muito. A lei internacional está sendo infringida, é um crime de guerra. Essa fala contra um grande aliado dos Estados Unidos e nós sabemos que o rei Abdullah continuará tendo um papel fundamental nessa situação, enquanto aguardamos algum tipo de fim aos bombardeios à faixa de Gaza. Vemos que as manifestações têm se intensificado aqui em Amman e também em outras regiões fronteiriças da Jordânia e nós vemos mais e mais pessoas indo às ruas. Lorival Santana mais uma vez conosco depois dessas informações. Lorival, acho que vale a gente destacar uma coisa, são essas manifestações em países árabes, países que tradicionalmente dão suporte à Palestina e são hostis ou em relação a Israel, mas também a gente viu imagens, por exemplo, em Londres e até mesmo em Washington, capital dos Estados Unidos. Queria uma avaliação sua do quanto nos países de democracia ocidental, do nosso modelo de democracia ocidental, também tem repercutido essas manifestações que tentam ali demonstrar algum tipo de solidariedade com os palestinos e com a necessidade de criação de um Estado palestino que possa conviver pacificamente com o Estado de Israel. Sem dúvida. E, num primeiro momento, ao longo dessa crise que já dura 2 semanas, iniciada com os ataques do Hamas a Israel, num primeiro momento foram manifestações de solidariedade ao povo judaico, sobretudo, né? E depois, quando veio a represália israelense na faixa de Gaza, aí a gente vê essas manifestações em favor dos palestinos. Enquanto há manifestações pacíficas, elas são uma válvula de escape importante da indignação, desde que sejam pacíficas, né? E aí existe um problema nas ditaduras árabes, que muitas vezes essas manifestações, quando começam como solidariedade aos palestinos ou a algum outro povo árabe que está sob ataque, muitas vezes elas se desenvolvem para manifestações contra os governos locais, contra as ditaduras locais e podem ser duramente reprimidas depois. Ainda não é isso que está acontecendo, mas elas são sim uma válvula de escape fundamental para evitar aquilo que nós noticiamos antes, né? Que foi, ainda não temos detalhes sobre se foi um ataque antissemita contra aquela mulher da sinagoga que foi morta. Também um menino palestino de 6 anos de idade foi morto pelo dono da casa que a família deles alugava em Illinois. Um homem de 71 anos que costumava brincar com o menino de 6 anos. O menino nasceu nos Estados Unidos, filho de pais palestinos, e ele declarou à polícia que matou o menino porque ele era muçulmano, né? E igualmente há todo um alerta em relação a possíveis ações antissemitas nos Estados Unidos e na Europa. Tem havido manifestações, grafites, pichações de muros em locais judaicos.
Muito bem observado, Lorival. O quanto a crise no Oriente Médio em si, nessa questão Israel-Hamas já é grave e o risco disso se estender para essas situações em outros países, isso é bastante grave. Obrigado mais uma vez, Lorival Santana.